Olá a todos, meus alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Daniel Araújo, professor do Colégio Rosa de Saron. Desde já quero avisar que este vídeo servirá para fazer referência ao Dia Mundial da Água. Neste mesmo vídeo, iremos tratar sobre algumas organizações que foram de suma importância para que houvesse uma data específica. Iremos falar também sobre o ciclo da água. Iremos falar sobre a mudança de fase da mesma, sobre questões ambientais relacionadas à poluição da água e desperdício da mesma. Vamos lá então. No dia 22 de março, é caracterizado como o Dia Mundial da Água, como eu citei anteriormente. Mas como chegaram a esse dia tão especial? Como entraram num acordo e disseram: dia 22 de março é o Dia Mundial da Água? Olha só, o Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 21 de fevereiro de 1993. O principal objetivo era de alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais e, sobretudo, da água. No dia 22 de março de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, onde decorria uma conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento e ambiente, a ONU divulgou um importante documento que destaca a importância da conservação da água. Olha só. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Mas afinal, o que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Toda a matéria, ou a substância, na natureza é feita por partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, os átomos. Cada tipo de átomo pertence a um determinado elemento químico. Os átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono e cloro são alguns exemplos de elementos químicos que formam mais diversas substâncias, como a água, o gás carbônico e etc. Vamos lá. Conhecemos então aqui este planeta e sabemos que ele é chamado planeta Terra. É o planeta onde nós residimos, ou seja, é o local da nossa morada. Mas, olhando para essa imagem, podemos observar que a maior parte do planeta é composto por água. E por que é chamado de Terra, né? Para analisar? Mas tudo bem, vamos lá então. De acordo com as estatísticas e estudos e pesquisa, foi comprovado que o planeta Terra apresenta aproximadamente 70% de sua composição ser de água, e os 30% restantes, aproximadamente, é composto de terra. Vamos lá. Destes 70% que eu citei anteriormente, por fazer parte da composição da Terra em relação à quantidade de água que nela existe, posso citar que 97% podem ser encontrados nos oceanos. E claro que nos oceanos a água pode ser encontrada de modo que água salgada. Os 3% restantes é caracterizado como água doce. E olha só, 97% é de água salgada e apenas 3% de água do nosso planeta é encontrado como água doce. Agora é o seguinte, desses 3% aqui, ó, que você pode observar, podemos tirar aqui 77% é de água congelada, 1% apenas pode ser encontrado em lagos, rios e riachos e os 22% restantes podem ser encontrados nos lençóis freáticos, que é onde as águas subterrâneas estão contidas. A pergunta que não quer calar: como a água surgiu? Seguinte, para tentarmos entender o surgimento da água, iremos ver que há um grande conflito em relação a conceitos e teorias entre a religião e a ciência. Em relação à religião, podemos então entender que o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há foi Deus. E de acordo com um princípio religioso que eles levam como base é a Bíblia. Olha só o que diz lá no capítulo 1 da Bíblia,
no livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. As trevas pairavam sobre as águas. No segundo dia, Deus ordena: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Observar então que, pelo princípio religioso, quem criou a água foi o próprio Deus. Já no princípio científico, vamos observar diversas teorias. E uma delas que eu irei citar é o seguinte: dizia que a água teria sido formada junto com a terra ou no interior dela e expelida pelos vulcões em forma de vapor ao longo de bilhões de anos. Mas a explicação mais aceita atualmente defende que cometas e asteroides, que têm água na sua constituição, bombardearam o nosso planeta e deixaram esse elemento na sua superfície. Por sua vez, a composição de hidrogênio e oxigênio presente no universo compõe cometas e asteroides. Vamos lá então. Sabendo então que o nosso planeta ele é composto por 70% de água, vamos então entender e compreender a água existente nos seres vivos. Temos aqui algumas representações que são representadas através de percentuais a quantidade de água existente na estrutura molecular de cada um desses elementos ou de cada um desses seres vivos. O primeiro deles é o alface, que tem 95%, a medusa, que apresenta 90%, a cenoura, 90%, o leite, 87%, o rato tem 67%, a vaca tem 52% e o principal de todos eles é o homem, que tem aproximadamente 65%. Vamos lá, então. Qual é a importância da água para o ser humano? Já pararam para analisar isso? Vamos lá para o primeiro. A primeira importância da água para os seres humanos é fortalecer a defesa do organismo. O segundo ponto é melhorar o funcionamento de todos os órgãos. O terceiro, ajudar na eliminação de substâncias tóxicas e em excesso no organismo. E por último, a diminuição do cansaço. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos. A primeira delas, podemos aqui acompanhar o ponteiro do mouse, é o seguinte: temos aqui água no estado sólido, temos aqui água no estado líquido e temos aqui água no estado gasoso. E é o seguinte, para que aconteça essas 3 transformações de um para o outro, temos que atentar aos seguintes conceitos. Primeiro dela, eu tenho água aqui no estado sólido. Para que essa água passe do estado sólido para o estado líquido, ela passará por um processo conhecido como fusão. Ah, professor, esse termo fusão é aquele mesmo que acontece no desenho animado Dragon Ball Z, em que Vegeta e Goku se fundem, Errado, gente. Não é nada a ver com isso, não. Fusão é apenas um aumento da temperatura da água, e esse aumento faz com que a água no estado sólido, que podemos observar que é gelo, bloco de gelo, acabam derretendo e passando então para o estado líquido. Já do estado líquido para o estado gasoso, é um processo que a água ela sofre um aumento de temperatura e o que era líquido acaba passando como pequenas partículas em forma de gás até chegar ao estado gasoso. E esse processo é chamado de vaporização. Agora eu pergunto, será que é possível fazer o processo inverso? Porque nós somos nesse sentido, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Claro que é possível. Do estado gasoso para o líquido é chamado de condensação, ou seja, as partículas em forma de gás acabam se juntando uma nas outras e acabam se passando por um processo de liquefação ou condensação e acabam voltando para o estado líquido. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos um processo de solidificação. Observe então que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, sofreram o quê? Um aumento de temperatura. Já o processo inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a temperatura da água teve que o quê? Diminuir. Vamos lá então. Ciclo da água.
Vamos então estudar e tentar entender o que é o ciclo da água. O ciclo da água é a movimentação constante da água na natureza. Como todo ciclo não tem início e nem fim, esse ciclo é muito importante porque sem água não há vida e é por seu intermédio que a água se renova. Vamos entender então como se funciona? Olha só, preste bastante atenção nessa imagem. Temos aqui o ciclo da água. Como eu falei anteriormente, não tem início e não tem fim. Podemos ver aqui a água no estado líquido, nos oceanos, lagos e rios. E o seguinte, ela passou por um processo de vaporização, em que a água do estado líquido passou para o estado gasoso. E esse estado gasoso acabou transformando em quê? Em nuvens. Das nuvens aconteceu um processo de condensação. Agora só relembrar, o que era condensação? É a união das partículas no estado gasoso passando para o estado líquido. E assim então o volume das nuvens começa a aumentar e daí então acontece a precipitação. As nuvens ficam bastante carregadas de gotículas de água e acabam caindo, ou em forma de água ou em forma de gelo e neve. Temos também um ponto importante, são as plantas. Elas também transpiram, ou seja, elas são de suma importância para o nosso meio ambiente. E aqui embaixo podemos observar que temos água infiltrada. Nessa parte da região do solo, temos aqui um ponto interessante chamado de lençóis freáticos. É só lembrar da primeira apresentação que eu dei no início do vídeo aqui, quando eu falei a questão da porcentagem de água doce existente no nosso planeta. Próximo ponto. Vamos parar para analisar a seguinte situação. Economia da água. Será que nós estamos economizando água? O que nós estamos fazendo para preservar esse bem tão valioso que é a água? Vamos lá. Veja como economizar e evitar desperdício de água. Aqui eu irei apresentar algumas situações que são constantes no nosso dia a dia, que às vezes passamos despercebido e acabamos gastando água exageradamente. A primeira delas, que é comum acontecer, é quando escovamos os dentes. Olha só o que ele diz aqui. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Torneira aberta continuamente gera um gasto de 18 litros de água. Lavar calçadas com mangueiras, olha só. Não use a mangueira para varrer folhas e outros resíduos. O correto é usar vassoura, que permite economizar tempo e água. Gasto de 120 litros de água. Outro problema, lavar louça. Enche a pia para esfregar pratos e talheres. Torneira aberta continuamente gasta 240 litros de água. Chuveiro. No banho, gasto de 3 a 6 litros de água por minuto. E em 20 minutos, temos um gasto de 120 litros de água. Na descarga do banheiro, não jogue lixo no vaso sanitário. Isso contribui para aumentar o gasto de água. Gasto de 7 a 10 litros de água por descarga. Torneira mal fechada. Essa é a pior de todas. Às vezes vamos no banheiro, precisamos lavar nossas mãos, ou às vezes a torneira do bebedouro e tal. Por não observarmos, por distrações, acabamos deixando ela meio aberta. Então é o seguinte, é essencial prestarmos atenção, pois torneira mal fechada, apenas gotejando, desperdiça aproximadamente 46 litros por dia. Vamos lá então, poluição da água. Em relação à poluição da água, temos que destacar alguns pontos importantes que levam à poluição da mesma. O primeiro dela são os resíduos industriais e agrotóxicos. As indústrias são grandes poluidoras das águas. Algumas delas utilizam os rios como depósito dos resíduos produzidos em suas atividades. Se esses resíduos forem tóxicos, como o mercúrio e o chumbo, por exemplo, causarão problemas de saúde em todos os envolvidos das cadeias alimentares, podendo até levá-los à morte. A água quente, resultante das atividades industriais, quando despejadas em rios e lagos, alteram todo o ecossistema.
Próximo tópico, detergentes. Ao olharmos essa imagem, imaginamos, não, professor, isso ali não é detergente, isso ali é neve. Claro que não. Olha só, os detergentes utilizados tanto na indústria quanto em residências são lançados ao esgoto e, muitas vezes, poluem a água. O acúmulo de detergente forma uma camada de espuma que limita a entrada de luz na água, o que pode comprometer a fotossíntese das algas e, com isso, reduzir o oxigênio e o alimento disponível para outros seres. Próximo ponto, desmatamento. A mata ciliar colabora na manutenção da qualidade da água da mesma forma como os cílios, daí o nome, protege nossos olhos contra ciscos e poeira. Assim, a perda da mata ciliar resulta no contato direto dos resíduos com as águas dos rios e mananciais, causando assoreamento que reduz o volume de água. Próximo ponto, lixo nos rios, nos mares, nos lagos e etc. A grande quantidade de lixo nos rios e córregos é alarmante. Imagine que, em rios de água potável, foram encontrados até sofás inteiros. Por isso eu aviso, jogue o lixo no lugar certo e ajude a manter os nossos rios limpos. E para finalizar nossa videoaula, tenho uma breve mensagem para cada um de vocês. Tenha um pingo de consciência. Economize água. E é isso aí. Bons estudos a todos. Aproveitem esses últimos dias que vocês estão tendo para ficar em casa, para estudar, se conscientizar e o principal de tudo, economize água.